Olá, seja muito bem-vindo. A partir de agora, você acompanha os principais destaques do Brasil e do mundo. Vamos juntos. Estudos indicam que as mulheres enfrentam níveis mais elevados de ansiedade em comparação com os homens. E um dos fatores que contribui para isso é a questão financeira e a sobrecarga. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, OMS, o Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas do mundo. E as mulheres são as que mais apresentam sintomas de ansiedade do que os homens. Segundo uma organização não governamental de inovação social, revelou que 7 em cada 10 diagnósticos de ansiedade e depressão são de mulheres. A pesquisa também aponta que esses transtornos também estão conectados a problema financeiro, uma vez que existe a disparidade salarial entre homens e mulheres que ocupam os mesmos cargos no trabalho. A pesquisa também nos revela que a maioria das mulheres trabalham fora e ainda precisam administrar as tarefas de casa como se fosse uma atribuição apenas feminina. Entretanto, a saúde mental não é afetada da mesma forma por todas as mulheres. Alguns aspectos da realidade de cada uma podem agravar a carga de sofrimento mental que recai sobre elas. Por exemplo, mulheres negras e pobres têm uma experiência de vida que passa por diferentes identificações como gênero, raça e classe social. Entretanto, a discriminação que enfrentam só pode ser entendida a partir da compreensão dessas identidades juntas. E o aluguel de carros elétricos no Brasil ainda gera muitas dúvidas nos motoristas e enfrentam desafios devido à falta de infraestrutura nas estradas do país. Em 2023, havia mais de 8 mil carros eletrificados para alugar no Brasil, o que representa 0,5% da frota total de 1,5 milhão de veículos do setor. Segundo dados da Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis, a BLA, um número ainda pequeno. Entre os principais desafios encontrados no setor estão o alto custo, dificuldade para obter peças de reposição e poucos pontos de recarga, além do desconhecimento sobre essa opção de veículo. Apesar das dúvidas, as locadoras e os aplicativos de transporte vêm investindo neste segmento. O preço da locação desse modelo é mais caro que um automóvel movido a combustão. O custo de uma diária fica em torno de R$ 215 a R$ 755. Por isso, é preciso que o cliente entenda como funcionam os pontos de reabastecimento, os chamados eletropostos. A rede de carregadores públicos ainda é um grande impasse no país, com um carregador para cada 19 carros elétricos. Com o foco em veículos eletrificados e energia limpa, algumas empresas firmaram parceria com a fabricante chinesa de carros elétricos, a BYD. Um levantamento feito pela BLA concluiu que entre 18% e 20% dos veículos alugados são utilizados pelos motoristas de aplicativos e que os usuários poderão solicitar viagens apenas em carros elétricos. Mercados como Europa, Estados Unidos e China vivem um processo de descarbonização que dependerá mais desse tipo de veículo. No Brasil, a tendência é que esses modelos conquistem seu espaço, enquanto os híbridos flex terão maior adesão. Ainda assim, a implantação de infraestrutura de recarga será fundamental em todo o país. E agora vamos falar de saúde, porque a poluição comum nessa época de tempo seco provoca prejuízos ao meio ambiente, mas também à saúde das pessoas. Doenças respiratórias aparecem com mais facilidade e as queimadas associadas com a falta de chuva ainda ajudam a piorar a situação.
A previsão para o mês de agosto na maior parte do Brasil é de tempo seco, mantendo as características dos últimos meses. As temperaturas seguirão uma tendência de elevação, especialmente nas regiões centro-oeste e norte. A umidade relativa do ar será baixa, aumentando o risco de queimadas nessas áreas. Como se trata de um mês de ventos mais fortes, os cuidados devem ser redobrados. Ele causa uma evaporação muito maior na vegetação, ou seja, seca tudo muito mais rápido e numa extensão grande. Então, ocorre um aumento da quantidade de incêndios justamente por estar ventando. Sem contar que durante uma queimada, o vento acaba servindo para aumentar o nível dela. Ele faz com que ela se alastre muito mais rápido do que num dia calmo. Queimadas, fumaça e tempo seco podem gerar muitos impactos para a saúde, incluindo uma série de sintomas respiratórios e alérgicos. Isso acontece porque a baixa umidade do ar, que ocorre principalmente nos meses de outono e inverno, pode causar irritação e ressecamento nos olhos, na pele e na mucosa respiratória. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a faixa de umidade ideal para o organismo humano fica entre 40% e 70%. Quando essa taxa cai para 30%, já se configura uma situação de alerta, com prejuízos evidentes para a saúde. Pessoas que já sofrem com doenças respiratórias, como rinite e asma, são particularmente afetadas pela baixa umidade do ar. A falta dessa umidade agrava esses problemas, tornando o nariz e os pulmões menos eficazes e intensificando os sintomas. A nossa via respiratória ela tem a função de aquecer, umidificar e filtrar o ar. E um dos jeitos dela fazer isso é produzindo muco. Então, na hora que o tempo está muito seco, a produção desse muco é prejudicada. Ele, além de ser menos produzido, o que é produzido é mais grosso, mais viscoso. Então, ele acaba não funcionando tão bem. Por isso que a gente fica mais propenso aos sintomas e às doenças. Além disso, as partículas ficam mais soltas ali no ambiente. Então, vírus, bactérias, ácaros, fungos. Então, elas entram com mais facilidade dentro da nossa via respiratória e causam sintomas. As atenções devem ser redobradas para pessoas de algumas faixas etárias, devido à fragilidade do sistema imunológico. As crianças, porque a via aérea é muito pequenininha, acabam ficando mais sintomáticos. Além disso, a imunidade delas ainda não está bem formada. Outro grupo de risco são os idosos, que a imunidade também não está funcionando mais também. E aqueles que já têm um quadro alérgico prévio, asma, rinite alérgica, dermatite, acabam piorando também. A gente tem que tomar mais cuidado. Para amenizar o impacto do tempo seco, é preciso tomar cuidados para reforçar a hidratação, evitar o contato com agentes irritantes e melhorar a qualidade do ar respirado, para evitar o ressecamento da pele, dos olhos e das mucosas do trato respiratório. Tem que hidratar diretamente as nossas vias, então, soro fisiológico ali dentro do nariz, colírio lubrificante dentro do olho, beber mais água. Então, nessa época, pelo menos 2,5 litros por dia, aqueles 2 litros acaba sendo muito pouco. Evitar comida com muito sal, aumentar mais a ingestão de verduras, legumes. Fica então, as recomendações. E olha, falando agora de economia, depois de 2 meses em queda, a indústria voltou a acelerar e teve um melhor resultado em quase 4 anos. Segundo o IBGE, no acumulado do ano, o setor teve expansão e o resultado teria sido provocado pela atividade de recuperação do Rio Grande do Sul, que enfrentou a tragédia das chuvas. A produção industrial brasileira avançou 4,1% em junho na comparação com maio, interrompendo 2 meses seguidos de queda. Segundo o IBGE, no acumulado do primeiro semestre, a indústria brasileira teve expansão de 2,6%. Em relação a junho do ano passado, a indústria avançou 3,2%. Já no acumulado nos últimos 12 meses, o avanço foi de 1,5%, intensificando o ritmo de crescimento em relação ao resultado do mês anterior. Com o resultado de junho, a indústria marcou o resultado positivo mais intenso desde julho de 2020. Entre as atividades, as influências positivas mais importantes foram assinaladas por Coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, com alta de 4%, produtos químicos, com 6,5% positivos, produtos alimentícios, com 2,7%, e indústrias extrativas, com 2,5% de aumento. E esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até mais.